quem está presencial, nós vamos começar um novo tema, né? Terminamos o tema do Apocalipse e agora nós vamos começar uma série de estudos sobre disciplinas espirituais. Daqui a pouco eu falo o que é, tá bom? Vamos orar? Pai, nós queremos orar, queremos agradecer, bendizer o teu nome, louvar ao Senhor. Queremos agradecer por mais uma vez a oportunidade que nós temos de estar na tua casa, estudando, aprendendo a tua palavra. Abençoa aqueles que estão online, que vão ver, ó Deus, ó Pai, no Facebook, no YouTube, posteriormente. Que a tua palavra possa ser como uma boa semente, um bom coração, uma boa terra, e ela possa frutificar para a glória e para o louvor do Senhor. Nós agradecemos e pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém? Bom, como hoje nós vamos fazer a introdução do assunto, é lógico que tem muitos assuntos, nós vamos entrar especificamente cada terça-feira dentro de um tema. Mas nós vamos estudar sobre doutrinas ou disciplinas espirituais. É aquela história, aceitei Jesus, estou salvo, mas a questão da santificação depende muito dessa questão das disciplinas, das matérias espirituais, que infelizmente a maioria dos cristãos vão negligenciando. Uns negligenciam porque foram mal formados, outros negligenciam porque acham monótono, né? Orar, jejuar, meditar, e essas disciplinas que nós temos que praticar, que muitas vezes é igual, por exemplo, o jejum. Tem gente que, por exemplo, não gosta de jejuar. Só para você ter uma ideia, teve um cientista que ganhou um Nobel da Paz defendendo a autofagia. Aí você vai falar, pastor, o que é a autofagia? Jejum. O cara provou a nível científico, mundialmente, que o ser humano precisa de jejum. Aí ele criou a famosa frase, jejum intermitente, que as academias e as bike fits da vida, os fitness da vida, todo mundo que mexe com o esporte hoje trabalha com um jejum intermitente. Por quê? Porque um cientista ganhou o Nobel da Paz defendendo a autofagia, que é quando você não se alimenta, as mitocôndrias, o núcleo da célula, ele se alimenta daquilo que já está armazenado, e isso causa um bem danado para a sua saúde, e você não envelhece tão cedo, porque é uma renovação celular. Mas a Bíblia está falando de jejum, mas precisou de um cientista ganhar um Nobel da Paz defendendo esse tema de autofagia como algo necessário para a saúde das pessoas. Então, quando a pessoa não entende, ela pensa assim, mas eu não gosto de jejuar porque eu não gosto de ficar sem comer. Por que ela não gosta de jejuar? Porque ela não entendeu a disciplina, ela não entendeu a matéria, ela não entendeu o porquê do jejum, ela não entendeu por que o jejum é poderoso, aonde está o poder do jejum, aonde que está a questão da importância do jejum. Além da questão física, existe a questão espiritual, e essa falta de entendimento sobre a disciplina, sobre a matéria, faz com que a pessoa pense o seguinte, como se o jejum fosse algo ruim, como se o jejum fosse algo difícil, sacrifício. Uma vez o cara falou para mim assim, eu não gosto de jejuar porque Jesus já fez o sacrifício. Eu falei, de onde que você tirou que jejum é sacrifício? A Bíblia diz em Isaías 58 que jejum é um dia agradável ao Senhor. E é por isso que é necessário a gente pegar aí algum tempo dos nossos estudos e trabalhar um pouco dessa questão de disciplina espiritual. Eu aceitei Jesus, eu estou salvo, o sangue de Jesus está sobre a minha vida, os meus pecados foram lançados sobre Jesus, a justiça de Jesus está sobre mim, então eu me arrependi dos meus pecados, eu criei, eu me arrependi, eu me converti dos meus maus caminhos, Deus me justificou dos meus pecados, eu fui regenerado, nasci de novo,
fui adotado por Cristo, e agora? Ainda tem a glorificação e tem a santificação. E existe uma frase que nós temos ali na igreja, que muitos dos nossos membros não entendem o que significa santidade ao Senhor. A santificação é um ato de Deus, é Deus que declara você santo e separado para Ele. Mas a santidade ao Senhor é sua, não é de Deus. E é por isso que doutrinas espirituais são importantes. Porque a pessoa pensa assim: eu tenho conflitos porque a minha natureza é corrompida pelo pecado. Não é isso que a Bíblia fala? Que nós pecamos, saímos da presença de Deus, fomos corrompidos, mas aí nós aceitamos a Jesus, nascemos de novo e nós recebemos o Espírito Santo. Mas tem uma questão que Romanos 7 está dizendo, que o meu espírito vai lutar contra a minha natureza. O espírito está pronto, mas a minha carne não, e a minha carne foi vendida ao pecado, e há uma guerra entre o meu espírito e a minha carne, a minha natureza. E quando eu falo carne aqui, eu estou falando da natureza humana. E aí Paulo fala: quem vai me libertar disso? Então nós temos que entender uma coisa. Eu estou dando só a introdução do assunto. Nós precisamos entender e compreender algo muito sério. Deus é quem nos salva, tudo vem de Deus. Só que existe uma mentalidade na cabeça de muita gente, o seguinte: se Deus quiser, é Ele que faça. Como se eu não tivesse nenhuma obrigação. Se não houvesse em mim, quando a gente fala de santidade ao Senhor, como se não houvesse da minha parte nenhum tipo de empenho, de dedicação. Então, eu tenho dentro de mim uma natureza corrompida que luta contra o meu espírito, que está pronto. E Gálatas está dizendo lá, né, no capítulo 5, a minha carne luta contra o meu espírito. Só que a pessoa pensa o seguinte, que Deus me salvou, morreu na cruz, mas Ele tem que vir agora em mim e resolver o resto tudo. Não depende de mim, é só Deus. Então, os meus conflitos, as minhas lutas, as inclinações da minha carne, as minhas tentações, eu transfiro tudo para Deus. Quer dizer, é igual, vou dar um exemplo aqui. Eu quero emagrecer. Tá bom. Senhor, eu quero emagrecer. Senhor, eu quero emagrecer. Espírito Santo, por favor, eu quero emagrecer. Aí você vai orar. Sabe quando é que você vai emagrecer? Nunca. Por quê? Porque Deus vai falar para mim e para você o quê? Fecha a tua e faça exercício. Agora pega esse princípio e leva para a vida espiritual. O que são disciplinas espirituais? É o seu exercício. É aquilo que você faz. E lembre-se, não é o fato de você fazer as disciplinas espirituais que é um mérito em você, como se pela sua própria força você se salvasse. Eu estou evangelizando uma pessoa há muito tempo, e ele já melhorou assim 90%. Aí ele falou: pastor, eu ainda não fui para a igreja, porque eu ainda gosto de beber uma cervejinha, mas na hora que eu parar de beber a cervejinha, eu vou. Mas ele já está lendo Bíblia, ele está orando, ele fala de Bíblia, de Deus, ele está já. Mas ele ainda não veio para a igreja, porque na cabeça dele, ele tem que fazer. Eu falei: mano, é justiça própria. E é importante a gente entender isso no começo aqui. Quando nós estamos falando de disciplinas espirituais, nós não estamos falando para você que você tem justiça própria, ou que pela sua própria força, ou pelo seu próprio esforço, você vai atingir aquilo que Deus quer. Não. A questão é que a disciplina espiritual vai abrir o ambiente onde a graça de Deus vai agir de uma forma mais natural, porque nós somos salvos pela graça. Entende isso? É a justiça de Deus, não é a nossa justiça, é a graça de Deus, não é o nosso esforço, é a bondade de Deus, é a misericórdia de Deus. Só que você precisa entender
que há um ambiente. A disciplina espiritual, ela está tratando de um ambiente onde o Espírito do Senhor tem uma abertura para moldar o teu caráter segundo o caráter de Cristo. Então, se você estiver orando, se você estiver meditando na palavra, se você fizer práticas de jejum, se você estiver envolvido em disciplinas espirituais, você vai ampliar a base para que o Espírito do Senhor tenha condições de fazer aquilo que precisa ser feito. Quando a Bíblia diz assim em Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Aí você vai falar, então a obra é de Deus. E a obra de Deus somos nós, é o trabalho de moldar o nosso caráter ao caráter de Cristo. Essa é a obra de Deus, é fazer você semelhante a Cristo. Aí você fala assim, mas então se a obra é de Deus? Não, a obra é de Deus. Mas as disciplinas espirituais vão permitir um ambiente onde a graça, a bondade, a misericórdia de Deus possam fluir de uma forma melhor. Por isso que o cristão precisa entender sobre essa questão das disciplinas. Aí você pode aplicar, como a gente está falando aqui, o princípio daquilo que você usa para a sua vida física, exercícios, natação, corrida, bicicleta, sei lá, qualquer coisa que você goste de fazer, que vai gerar em você uma série de benefícios, não só de perda de peso, não só de acelerar o seu metabolismo, mas de gerar em você uma saúde. Só que às vezes as pessoas conseguem entender isso na vida física, às vezes não. E ela não consegue entender ou transportar esse princípio para a vida espiritual. Óbvio que nós estamos em obra. Quem está pronto? Ninguém. Deus está trabalhando? Está. Óbvio que você talvez esteja muito melhor do que ontem. Você está muito melhor do que há 10 anos atrás. Mas se você parar de aplicar as disciplinas espirituais, é a mesma coisa de uma pessoa que foi atleta a vida toda e parou de fazer exercício. Ela vai ter a memória muscular? Vai. Ela vai ter a predisposição para o exercício? Vai. Mas ela perdeu a condição. Só que isso não é só para a vida física, é para a vida espiritual. Então nós vamos tratar, e hoje nós vamos falar, para você entender, porque nós vamos tratar de essa disciplina espiritual de várias formas e de várias maneiras. Então seja perseverante, pegue toda terça-feira, já deixa aí agendado, para você poder estar participando, estudando. Por quê? Porque senão você corre o risco de ser um crente atrofiado. A Bíblia chama isso de menino. O que é um crente menino? Uma criança espiritual. Não desenvolve. Todo mundo já viu um bebê, todo mundo já viu uma criança pequena, não é lindo? Mas o que acontece com uma criança que não cresce? Ela é bonita? Não. Você tem um filho pequenininho, você fala, nossa, podia não crescer, né? Eu falo para você, eu gosto mais de criança pequena. Até uns 3 anos, eu acho que foi o mais lindo do mundo. É muito gostoso de você pegar, abraçar, beijar, aquele cheiro que só ela tem. Mas suponhamos que a criança não cresça. Aí, aquilo que era bonitinho, cheirosinho, gostosinho, deixa de ser bonitinho, gostosinho, cheirosinho e passa a ser um transtorno, porque a pessoa ela não vai ter altura, ela não vai ter força, ela não vai ter velocidade, ela não vai ter, só que espiritualmente falando também. Aí você pega, por exemplo, pessoas na igreja há bastante tempo e que não desenvolvem. E lembre-se, para você entender, a obra de Deus ela só vai terminar no fim. Todo mundo, Deus está trabalhando, polindo, arrumando, treinando, acertando, falando, moldando. Isso aí, alguns mais rápido, outros mais devagar, mas Deus está fazendo a obra dele. Só que a doutrina, guarda isso no teu coração, a doutrina vai abrir um ambiente onde o Espírito Santo possa fluir de uma forma muito mais rápida, muito mais ampla. Obviamente que uma pessoa que ora mais,
uma pessoa que jejua mais, e uma pessoa que medita na palavra. Por exemplo, nós estamos na igreja terminando o livro de Provérbios, estamos no fim. Quem fez a meditação comigo, um capítulo por dia, todos os dias, tirou lá meditação, exortação, promessa, aplicação diária. Quando chegar no final de Provérbios, ele tem uma ideia do que Provérbios está tratando. Nós meditamos no livro de Juízes, e algumas pessoas me procuraram e chegaram a uma conclusão óbvia: essa oscilação do povo de Deus. Um rei era bom, um rei era ruim, um rei era bom, um rei era ruim, um rei era bom, um rei era ruim, o povo prosperava, o povo sofria, o povo prosperava. E algumas pessoas no final do livro chegaram a uma conclusão óbvia: pastor, desde que o mundo é mundo, Deus está lidando com o ser humano instável. Uma hora está bem, outra hora está mal. Uma hora está bem, outra hora está mal. Uma hora está bem, outra está mal. Se o líder é forte, vigoroso e bom, o povo ia bem. Aí o líder afrouxava, o povo caía. E a ideia é isso: é você meditar, orar, jejuar e desenvolver cada vez mais essas doutrinas espirituais, para que o Espírito do Senhor possa aplicar a vontade dele na vida da gente. Vamos aí para a nossa apostila. As disciplinas espirituais abrem a porta. Amém? Guarda isso. As disciplinas espirituais são como chaves que abrem portas para que você possa crescer. Quando perdemos a esperança de obter a transformação interior, mediante as forças humanas, da vontade e da determinação, abrimos para uma maravilhosa realização. Porque olha para você ver, no primeiro momento, o que você vai achar? Que vai acontecer tudo. Aceitei Jesus. Você está começando lá? Não, estou aqui, ó. Segunda, a primeira está. Você inverteu a folha. Não, a nossa primeira aqui é disciplina espirituais, é a porta do livramento. Porta do livramento do nosso curso. Não é esse texto aqui que eu estou lendo? Não. Quando perdemos? Não. Está na segunda parte. Essa é a segunda turma. Ah, é? É. Ah, então tá. Então vamos inverter, porque na minha apostila está... Eu estou perdendo. Então tá. Vamos continuar. Vamos. É porque na minha apostila a folha... Mas o assunto não vai mudar. Não muda não. O objetivo você já está entendendo. As disciplinas espirituais, porta do livramento. Nem deveríamos pensar nas disciplinas espirituais como uma tarefa ingrata e monótona que visa exterminar o riso da face da terra, porque a maioria das pessoas vem oração, jejum e meditação e outras coisas mais como algo ruim, difícil, pesado, monótono. Concorda? Ah, mas pastor, eu ouço muito isso. Tudo do Senhor é oração, jejum, palavra. Oração, jejum, palavra. Oração, jejum, palavra. Mas o quê? Você pode florear isso aí. Mas eu posso fazer jejum de Daniel, eu posso fazer jejum com água, eu posso fazer jejum de líquido, eu posso fazer jejum. Mas a verdade é uma só. Se você quiser crescer e desenvolver, você vai precisar fazer as disciplinas. Só que aí que está. Eu faço isso com entendimento, trazendo um benefício, ou eu faço isso como algo legal, legalista, que me oprime e que me faz Como se fosse obrigado. como se fosse um peso, uma obrigação. E essa que é a questão. Por isso que nós vamos estudar sobre disciplinas espirituais. A questão é essa. Você vai fazer isso como alegria, algo... alegria, Você vai fazer isso como algo bom, que traz um benefício, ou você vai fazer isso como um peso, como um fardo, que é ruim? Entende ou não? Aí vamos colocar uma coisa mais simples. Você faz exercício porque é bom para você, ou... Mas por que a maioria das pessoas não faz exercício, não gosta? Seja qual for, correr, pedalar, nadar,
andar, caminhar, bota qualquer exercício. Por que a maioria das pessoas não gosta de fazer exercício? Cansa, o que mais? Dói o pé, dói o tobilho, dói o joelho, dói o quadril, dói o músculo, soa. Mas tá. A falta de exercício da sua vida vai acarretar o que na sua vida física? Sobrepeso, obesidade, doenças e etc. Aí vai. Agora pega o princípio e leva para a sua vida espiritual. A falta de exercício da piedade, disciplinas espirituais vão causar o que na sua vida espiritual? E aí que está o problema. Por que eu não gosto de jejum? Por que eu não gosto de orar? Por que eu não gosto de meditar? Por que eu não gosto de ir no estudo? Por que eu não gosto de ir na oração? Por que eu não gosto de ir na vigília? Porque nós levamos isso como algo enfadonho, cansativo, monótono e chato, e que a gente não gosta. Mas assim como no corpo físico isso traz consequências, na vida espiritual também traz consequências. Então qual que é o segredo de você ter uma vida cristã, saudável, abençoada? É você entender, porque a alegria é a nota dominante de todas as disciplinas, sejam físicas, sejam espirituais. Se você fizer com alegria, tudo que você faz com alegria é gratificante. Então é assim, eu fiz exercício, é ruim? É. Mas se eu entendo o benefício, o ruim é algo suportável, entendido e compreensível. O objetivo das disciplinas é o livramento da sufocante escravidão do alto interesse e o medo, e ao medo. Então a gente tem que entender isso, compreender porquê, entender porquê. Foi libertador para mim entender que jejum não era sacrifício, que jejum não era algo, Deus não estava interessado no seu sofrimento, Deus não estava interessado não. Tanto que fala, né, que se não jejuar com Deus não aceita. Não é seria agradável. esse o dia agradável? Seria esse o tipo de jejum que eu escolhi? Que o homem ficasse cabisbaixo, moribundo, morrendo, como se fosse algo... Não, Deus não quer isso. E hoje, olha que coisa extraordinária. Hoje, as pessoas que não são cristãs, que não têm um viés religioso, estão praticando jejum. O esposo da minha sobrinha perdeu 12 quilos. Aí todo mundo, nossa, que dieta você fez? Ele, jejum intermitente. Dedicado, disciplina. Perdeu 12 quilos. Faz jejum toda semana. Um cara que não é religioso, que não tem nenhum viés religioso, ele faz 36 horas de jejum toda semana. Aí eu ainda brinquei com a esposa dele, falei, pai, manda ele ler a Bíblia. Fechou o pacote, manda ele ler a Bíblia e orar. Porque ele fica 36 horas em jejum toda semana. Ele acorda quarta, toma café e fica sem almoço, sem janta, sem almoço, sem café da manhã, sem almoço, só vai comer no final da quinta, ou às vezes na sexta. E está dizendo para ela que vai aumentar para 48 horas. Aí o cristão, crente, que tem uma revelação do poder, não, do benefício não só físico, mas do benefício espiritual e da autoridade que isso te dá, porque disse Jesus, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quer dizer, a pessoa não entende o benefício do jejum, e aí você vai encontrar crente dentro da igreja, e às vezes crente velho, que diz o quê? Não consigo jejuar. Não entendeu para que serve. Toda a igreja convoca. Não é como convocação do pastor nem da igreja. É por isso que eu falo, essa matéria é importante, porque o nosso objetivo aqui é fazer você entender o porquê não você tem que jejuar. Você precisa sair desses estudos com o entendimento do benefício que tem, não só físico, mas espiritual. Hoje o mundo secular está usando o jejum, que eles chamam de autofagia.
que é a célula se regenerando, porque as mitocôndrias elas se comem, vamos dizer assim, elas consomem a proteína que está dentro da célula, consequentemente ela se multiplica, blá blá blá. Estou dando uma aulinha básica aqui de coisa. Só que é o seguinte, o cara está disposto a ficar 36 horas em jejum por causa do benefício da sua saúde. Mas o cristão não está disposto a ficar em jejum porque é ruim, porque não consegue ficar sem janta, não consegue ficar sem comer, não consegue não sei o quê. Irmãos, é tudo uma questão de você entender para que serve. Quando a pessoa entende para que serve, qual é o benefício daquilo, aquilo se torna algo suportável, aceito, você pratica, vê os resultados, vê o benefício, vê aquilo mudando a sua vida, abrindo um ambiente onde o Espírito Santo pode mudar e agir. Então, quando a disposição interior de alguém é libertada, por quê? Porque se não nascer dentro de você, vai ser lei. Aí, Paulo, onde eu falo, irmãos, vamos jejuar, irmãos, vamos meditar um capítulo por dia, irmãos, vamos... De novo, pastor? Vocês estão entendendo? Se isso não acontecer dentro, se a disposição não nascer dentro de você, para você poder falar, cara, isso é bom, eu vou fazer isso. Pastor, mas eu sinto fome. Não é lógico, você não está comendo. Pastor, mas eu tenho que ler aqui o capítulo 1, 2, 10 vezes. Porque o objetivo é você extrair uma promessa, extrair uma exaltação, extrair uma coisa que você pode aplicar na sua vida. Alimentação espiritual, né? Então, e é isso que muita gente não entende. Por isso que a oração para muitos é um peso, jejum é um peso, vir ao estudo é um peso, vir na oração é um peso, porque na verdade, olha o que motiva o ser humano, os resultados externos. Comprei, conquistei, alcancei. É o visível, né? O visível. O que motiva? Por que as campanhas das igrejas lotam as igrejas? Porque o pastor pega um tema que ele sabe que as pessoas estão precisando e ele motiva. É o que o coaching faz. Ele coloca uma motivação de conquista, um alvo. E aí isso motiva. Então eu vou fazer. É a mesma coisa de dizimar e ofertar. Até você entender o princípio que você está fazendo, você vai ter dor, peso, apego. Não, o que é isso? Não quero, o que eu... Se você não entende a essência do que é, você vai ficar com dificuldades e limitações. Então a disposição interior de alguém é libertado de tudo quanto subjuga, e dificilmente se pode descrever essa situação como tarefa ingrata e monótona. Quer dizer, se eu estou entendendo, se eu estou entendendo o que eu estou fazendo, eu me liberto desse pensamento de isso é chato, isso é ingrato, isso é monótono. Então cantar, dançar e até mesmo gritar caracterizam disciplinas da vida espiritual. Davi dançou? Dançou. Mas tem gente que acha que dança, mas a questão não é a dança. Cantar, tocar. Qual que é a diferença entre um músico e um adorador? É o entendimento que a pessoa tem do que está fazendo. Porque tocar e cantar não é difícil para quem toca e canta. E às vezes pessoas que têm vozes extraordinárias cantam maravilhosamente bem, e daí? Mas será que está atingindo a essência daquilo que é? Não precisamos estar bem adiantados em questões de teologia para praticar disciplinas espirituais. Não, eu vou fazer uma faculdade de teologia igual o pastor, 4 anos, outra faculdade, 2 pós-graduação. Aí depois que eu tiver, bem sim, de conhecimento doutrinário teológico, aí eu vou começar a praticar. Não. Isso aí você começa a fazer a partir do momento que você nasce em Cristo. Você começa a praticar. Então os principiantes são bem-vindos, os recém-convertidos também são bem-vindos. Se você, por exemplo, vê uma criancinha jejuando, obviamente que se ela falar assim, eu vou jejuar até meio-dia, já é uma coisa
E não é por causa do tamanho dela, é porque talvez ela não tenha compreensão da grandeza daquilo que ela está fazendo. Então, interiormente, você tem suspirado por lançar-se em águas mais profundas. Ah, pastor, eu queria ter experiências melhores, eu queria ter experiências sobrenaturais, eu queria ver anjos, eu queria ter experiências com o Espírito Santo, eu queria ser batizado com o Espírito Santo, eu queria viver aquela passagem lá de Ezequiel, que o anjo mediu 1000 côvados, águas que davam pelos artelhos, o anjo mediu mais 1000 côvados, eram águas que davam pelos joelhos, o anjo mediu 1000 côvados, eram águas que davam nos lombos, aí ele mediu mais 1000 côvados e já era uma água profunda que não se podia andar, tinha que nadar. Bom, aí todo mundo quer as águas profundas, todo mundo quer as experiências profundas, todo mundo quer ver Jesus ser arrebatado, ter o Espírito Santo. A questão é, O que fazer? o que eu posso fazer para facilitar a minha chegada às experiências espirituais? Tenho ouvido o distante chamado do seu íntimo e desejam explorar o mundo das disciplinas espirituais e imediatamente se deparam com duas dificuldades. Querer, um monte de gente quer ou não? Claro. Sim ou não? Querer, irmão, eu quero. Tá, então tá bom. Mas quais são as duas dificuldades? Primeiro, é a de ordem filosófica. A base materialista em nossa época tornou-se tão penetrante que ela tem feito as pessoas duvidarem seriamente de sua capacidade de ir além do mundo físico. Esses dias eu vi um vídeo, o cara falando das 3 gerações, as últimas 3 gerações de crentes. Os nossos pais, o cara fala lá na pregação, pastor, os nossos pais, tudo era Deus. Era Deus para tudo. Para tudo, para comprar, para vender, para andar, tudo era Deus. Aí veio a segunda geração, aí foi uma geração que já foi diminuindo. E essa geração que nós estamos vivendo, nada é Deus. Tudo eu. Tudo é o eu, é o psicológico, é o que eu posso, é pensamento positivo, é o meu esforço, os meus planos, os meus propósitos, as minhas determinações. Então é complicado quando você se depara com essa questão humana, humanista, materialista, que vai dificultando o seu entendimento do sobrenatural e do agir de Deus na sua vida. Por isso que disciplinas espirituais são completamente antagônicas a uma pessoa que vive no mundo material. Para quê? Muitos cientistas de primeira categoria têm ido além das tais dúvidas, sabendo que não podemos estar confinados a uma caixa de espaço-tempo. Mas a pessoa comum é influenciada pela ciência popular, que está uma geração atrás dos tempos e é preconcebida contra o mundo não material. Então nós temos um conflito entre coisas espirituais e coisas materiais, entre aquilo que eu não vejo e entre aquilo que eu vejo, entre aquilo que eu pego e entre aquilo que eu não pego. E obviamente, por que no decorrer dos séculos, a igreja, muitas igrejas têm se utilizado de pontos de fé? Por que muitas igrejas, elas têm usado fita, espadinha, martelinho, tijolinho, cumbuquinha, salzinho, lencinho, meinha, travesseirinho, pulseirinha? Porque o ser humano tem uma dificuldade com aquilo que ele não pode. Mas aí você dá para ele um santinho, e aí tem o santinho da idolatria e tem o santinho do evangelho, né? Aí você pega, por exemplo, o crente com um monte de lencinho, tudo tem lencinho. Para quê? É o lencinho? É a meinha? Então eu vou pegar, por exemplo, e vou pegar algo que materializa a minha fé, porque é isso que eles falam.
Você precisa de um ponto de contato para materializar a sua fé. Então, então essa Bíblia aqui. Por isso que o primeiro problema para nós desenvolvermos as disciplinas espirituais é você vencer essa barreira filosófica daquilo que você está ouvindo, daquilo que você está vendo. Nós estamos vivendo num mundo materialista, humanista, onde o homem está no centro, o bem-estar do homem está no centro, a vontade do homem está no centro, o materialismo está no centro, aquilo que eu vejo, aquilo que eu toco, aquilo que eu sinto é que tem valor. E aí você vai começar a distanciar de questões espirituais. Por quê? Porque nas questões espirituais eu não vejo, às vezes eu sinto. Então, com honestidade intelectual, deveríamos dispor-nos a estudar e explorar este outro reino com todo o rigor e determinação que daríamos a qualquer outro campo de pesquisa. Então, vamos lá. Qual que é o problema das questões espirituais? Não tem uma regra estabelecida por você. Você ora, jejua, medita, mas que dia que você vai alcançar o que você quer? Por isso que Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão. Mas o ser humano, nesse primeiro problema, qual que é o grande problema? Em vez dele buscar o reino de Deus e a justiça de Deus e deixar que Deus acrescente as outras coisas, ele deixa o reino de Deus, a justiça de Deus, e ele foca exatamente naquilo que ele não precisava buscar. Daí a grande dificuldade que as pessoas têm com esses elementos espirituais, onde ele não controla, não domina, não apalpa, não cheira. A segunda dificuldade é de ordem prática. Simplesmente não sabemos como explorar a vida interior. Por exemplo, no Oriente, qual é uma coisa famosa que você já viu em filmes, livros e etc? O que o oriental faz, de modo geral? Você já viu? Yoga, meditação. Nós não temos essa cultura. O chinês, o japonês, o coreano, eles têm na cultura meditar, tai chi, yoga. Você pode ver que a cultura oriental, ela está recheada de quê? De meditar, esvaziamento, nirvana. O que é o nirvana? É quando você consegue não pensar em nada, você se esvazia completamente. E esses termos vêm da filosofia oriental. Então, quando você fala para um cristão oriental que ele precisa meditar, ele pega a palavra e ele literalmente medita, ora. Mas na nossa cultura, meditar, pegar aquela palavra e ficar remoendo, lendo, remoendo, ruminando, não é da cultura ocidental. Então nós temos um problema que é a questão prática, que é essa questão que a gente não consegue explorar o mundo espiritual, não consegue explorar o mundo interior. Nós somos afobados, ansiosos, não conseguimos gastar tempo com Deus, a gente ora pouco, lê pouco, medita pouco, tudo que diz respeito às questões espirituais. Aí o que o cristão quer? Ele quer que alguém venha, unja ele, ministre a bênção sobre ele, que ele seja cheio de Deus e da bênção de Deus, não por ele, sem pagar, mas pelo dom e pela busca de alguém. Então, o pastor vai orar, o pastor vai jejuar, o pastor vai buscar a Deus, ele vai buscar o poder, ele vai buscar a unção, ele vai buscar o dom, aí ele vai chegar em mim e ele vai ministrar. Lá, nós vivemos aqui, antes da pandemia, nós fizemos aquele propósito de oração do Espírito Santo. Cara, foi maravilhoso. Cadê as pessoas que ficaram orando dias, que ficaram orando em línguas, que ficaram... Cadê as pessoas que viram anjos, que experimentaram coisas sobrenaturais? Como é que está a vida espiritual delas hoje? Então nós vamos ter que criar um novo... Acabou a pandemia, vamos fazer de novo um novo propósito de jejum e oração, para que mais uma vez a pessoa, como um conta-gota, ela pingue na boquinha dela umas gotas de unção, para ela ter um refrigério que não dura um mês. Daqui a pouco, 15 dias, uma semana, já está, não lê a Bíblia, não ora,
não vai na igreja, não tem prazer com coisas espirituais. Por quê? Porque ela não se exercita nas disciplinas. Então ela vai depender de quem? Pastor. Ou do pastor, ou de um líder, ou de um pai, ou de alguém que pague um preço pela vida dela. E nós sabemos, por experiência, que isso traz um tipo de experiência, mas não é consistente. Por quê? Porque não tem a disciplina. Entenderam ou não? Vou dar um exemplo. Uma pessoa vai no nutricionista, no médico, sei lá, o cara dá um remédio desse que corta o apetite. Tá? Vai lá. Aí ela toma os supressores de apetite, não é isso que chama? Acho que é isso. Moderador de apetite. Ou inibidor de apetite. Aí ela toma. Ela emagrece? Emagrece ou não? Mas não tem fome. Tem diarreia. Não come nada. Ela vai emagrecer? Vai. O que é que vai acontecer quando ela parar de beber o remédio? Vai virar um bicho dobrar. pra cima. Ah, pastor, mas então o que aconteceu? Emagreceu, usou elementos, mas não mudou. Faltou disciplina. Não mudou a disciplina. Nem a disciplina alimentar, nem a disciplina de exercício, nem nada. Leva isso para o mundo espiritual. Uma pessoa chega em um culto super abençoado, que alguém orou, jejuou, buscou, o fogo cai, a pessoa recebe uma experiência, mas o que vai acontecer? Em questão de dias. Se não tiver disciplina, vai. A gente usa uma expressão de, é a mesma coisa de colocar óleo num vaso quebrado ou rachado. Vai vazar. Retém? Não. Sem a disciplina espiritual, o vaso não retém nada. Então, no primeiro século e anterior, não era necessário dar instruções. Na igreja primitiva, não era preciso ficar falando, vamos jejuar, vamos orar, vamos pregar, vamos evangelizar, vamos ganhar almas. Não precisava não, irmãos. O povo já saía. Não havia necessidade. Tá? Não havia necessidade de instruções sobre como praticar as disciplinas da vida espiritual. A Bíblia chamou o povo a disciplinas tais como jejum, abstenção parcial ou total de alimentos. Pastor, eu não consigo jejuar. Não, o problema não é conseguir. O que você precisa tratar é o porquê que você ainda não entendeu o motivo que você precisa jejuar. Não é fazer o jejum como algo Sem saber o que está fazendo. sem saber o que está fazendo, e algo que te oprime, que te escraviza, e que em vez de gerar prazer em você, gera alegria, gera desconforto e ranço. Então, meditação, jejum, meditar. Não, vou ler a Bíblia toda. Não, você não. Escuta o que eu vou te falar. Não adianta você ler a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, em 3 meses. Isso não vai te surtir efeito nenhum. Você precisa meditar, seja num versículo, seja num capítulo, e na hora que você terminar aquilo ali, entrar dentro de você, de tal forma que você consiga aplicar. Adoração. Todo mundo acha que adoração é tocar e cantar. Não é, irmão. Adoração no original é beijo na face, é expressão de amor e gratidão. Eu posso adorar a Deus de muitas formas e de muitas maneiras, inclusive através da dança, inclusive através do louvor, do cântico, de tantas outras coisas. Celebração, que é você elogiar a Deus, agradecer, porque elogio nada mais é do que elogio, celebrar nada mais é do que elogiar, louvar nada mais é do que elogiar. Quando você fala, Deus, Tu és maravilhoso, Tu és grande, o Senhor é bom, maravilhoso, celebrar, agradecer, são disciplinas da vida espiritual. Tem gente que chega aqui no culto. Uma das coisas que me irrita no Ministério de Louvor, de modo geral, das 16 igrejas que eu já fui pastor, é que quando está no altar, canta
de um jeito quando está no banco. O que muda? Fala para mim. O cara tocando e cantando, chora, quebranta, chora, mas aí quando ele está no banco, ele não está com o microfone, com o instrumento na mão, ele muda completamente. O que está acontecendo? Eu não consigo entender isso aí. É porque a pessoa não entendeu o que é adoração. Ela não entendeu o que é ser um adorador. É só um músico, só um cantor. Eu posso, por exemplo, contratar o Luan Santana, dar 10 músicas para ele treinar e ele vir aqui fazer um show que eu tenho certeza que a maioria das pessoas não vão conseguir fazer. Mas é adoração? Sim ou não? É. Não. Não é. É só uma pessoa cantando. Adorar é beijar na face. E eu posso beijar a face de Deus cantando, tocando, pregando, orando, ajudando, ofertando, dizimando, celebrando. Tudo que você faz para Deus é adoração. Tudo que você fizer para Deus com a intenção correta é adoração. É adoração. Vir limpar a igreja, que é uma coisa que eu falo para muita gente. Vir à igreja nos domingos, limpar a igreja é culto. Não, como que não? É culto, irmãos. Se você achar que é só limpeza, você vai ter uma visão. Se você achar que é adoração e que Deus se agrada de você cuidar da casa dele, das coisas dele, você vai ter uma outra motivação. E quase não deu instrução nenhuma sobre a forma de executá-la. Você pode ver que na igreja primitiva não tinha muita resenha com essa história do não, vamos orar, vamos jejuar, vamos meditar, vamos buscar, vamos adorar, vamos celebrar. Não. Então é fácil de ver a razão porque essas disciplinas eram tão frequentemente praticadas e de tal modo que constituíam parte da cultura geral, que é o modo de fazer, como fazer. Era de conhecimento comum. Não havia necessidade de falar de jejum, por quê? Todo mundo jejuava. Não havia necessidade de falar de meditação, por quê? Todo mundo meditava. Não havia necessidade de você falar um monte de coisa, por quê? Porque eles já faziam. Se você está num ambiente onde as pessoas adoram, as pessoas vão entender que é adoração, o que é adoração. Jejuar, por exemplo, era tão comum que ninguém perguntaria o que comer antes de um jejum. Eu vejo gente, vou jejuar amanhã e come igual um leão hoje. Cara, que coisa pobre, velho. Aí fala assim, não faz o jejum. Vou jejuar das 6 não, às 6. Amanhã eu vou jejuar de 6 às 6. Aí ele vai 5 comer, horas, ele come a porção do dia para o outro dia. Para quê? Você não entendeu o que é jejum. Levanta 5 horas, né? Não, eu ainda fico quieto, porque às vezes a pessoa toma remédio, às vezes levanta, come uma coisinha, um pãozinho, toma um leite. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que a pessoa ela não está entendendo o que é para fazer, o que é ser feito. Aí ela vai fazer tudo errado. Ela está preocupada não com o que ela está fazendo, nem com a qualidade do que ela está fazendo, mas ela está preocupada só em cumprir algo que é legal, o legalismo da coisa. Como quebrar um jejum. Eu esqueci de comer. Cara, você sabe por que você esqueceu? Você sabe por que quando você está jejuando e na hora que você menos espera, você já está comendo, aí você, nossa, estou em jejum. Você não está jejuando. Você não está alimentando. Você não está ali. O teu espírito não está ali, a tua alma não está ali, você não está vivenciando aquele nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você está alienado ao que você está fazendo, é simplesmente algo mecânico que você talvez está fazendo porque o pastor convocou. E o pior, talvez nem o pastor convocando. A pessoa, você já viu aquela expressão orar sem cessar? O dia que você tiver uma experiência onde que a tua alma está aflita, angustiada, você está com um problema, você vai entender o que significa orar sem cessar. Ninguém vai precisar falar para você, ore sem cessar.
o teu espírito, tua alma vai orar sem cessar por causa daquilo que você está vivendo, a angústia que você está sofrendo, a dor que você está sofrendo, a perda de uma pessoa, um problema, um desemprego, a tua alma fica aflita e aí você ora sem cessar. E ninguém precisa falar para você, ore sem cessar. Mesma coisa no jejum, estou jejuando. Se você realmente entender a espiritualidade que há atrás do jejum, você não vai ter, esqueci. Bom, você esqueceu? Então, era tão comum que ninguém perguntaria o que comer antes do jejum, como quebrar no jejum, ou como evitar a vertigem enquanto jejuava. Toda a gente já sabia isso. Isso não se verifica em nossa geração. Pelo contrário, sabe o que a nossa geração está dizendo? Não precisa nada disso. Jesus já fez. Então nós estamos aqui só. Jesus quer o quê? Meu coração. Hoje existe uma ignorância abismal dos mais simples e práticos aspectos de quase todas as disciplinas espirituais clássicas. Então é preciso, porém, logo de início dizer uma palavra de acautelamento. Conhecer a mecânica não significa que estamos praticando a disciplina. Por exemplo, uma pessoa foi lá e estudou matemática, tirou 10, colou na prova, pegou uma carona no vizinho, tirou o diploma, mas aí eu tive um amigo meu que fez direito, mas não sabia nada de direito. Você conhece gente assim? Que tem o diploma, mas não tem o conhecimento para aplicar? A gente trabalhava junto, ele era dono da empresa, eu era funcionário dele, e ele tinha um advogado. Eu falei assim, irmão, o fulano, não vou falar o nome dele não, fulano de Belo Horizonte, você não é advogado? Sou. Mas por que você está contratando advogado? Ele falou, porque eu só fiz a faculdade para poder fazer o concurso para a polícia. Os trabalhos eu nunca fiz, eu colava na prova, o povo me ajudava, a faculdade era particular e eu levei o trem de qualquer jeito, porque a única coisa que eu queria era o diploma para poder fazer o concurso. Na verdade, ele não sabia nada. Agora vamos pegar esse princípio da vida espiritual. Estou orando, estou jejuando, mas não acontece nada, não sei nada, não entendo nada, por que eu estou fazendo? Não, eu sei que jejum é ficar sem comer. E aquele que fala que está jejuando e está comendo escondido? É o pior de todos. O cara está jejuando, fala para todo mundo que está jejuando, mas come escondido. Irmão, está jejuando, irmão? Ô, pastor, ó. Então a Bíblia, não é fácil a gente entender, né? As disciplinas eram tão frequentemente entendidas, então havia, né, uma cultura, como fazer, era conhecido. Nós já vimos, hoje existe uma ignorância abismal dos mais simples e práticos, já falamos. É preciso, porém, logo de início dizer uma palavra de acautelamento. Conhecer a mecânica não significa que estamos praticando a disciplina. As disciplinas espirituais são uma realidade interior e espiritual, e a atitude interior do coração é muito mais decisiva do que a mecânica para se chegar à realidade da vida espiritual. Por que tem pessoas que se frustram na igreja? Eu oro, jejum, medito, não acontece nada. Por quê? Dizimo, oferta, vou no culto, desviou por quê? Afastou por quê? Porque a pessoa não entendeu. Porque ela estava fazendo algo mecânico. Uma coisa que eu percebi em igrejas tradicionais de uso e costume, quando é que essas pessoas dessas igrejas bem opressoras, quando aquele povo desvia, é o desvio mais desviado do mundo dos desviados. Desvia mesmo, né? Não, é o pior desvio. Sabe, aquele povo do cabelão, do saião, pai, aquele povo quando desvia. Não é um desviozinho na marginal, não, é um desvio assim de... Ai, pastor, mas por quê?
Porque a pessoa estava fazendo aquilo mecanicamente. Igual eu falo, você quer, por exemplo, ter o cabelão? Não é? O problema não está no cabelão nem no cabelinho, não é nada disso. O problema é a motivação interna. O saião, o cabelão. Se você fizer aquilo com a motivação correta, certa, é benção. Eu particularmente amo mulher de cabelo grande. Acho que é o mais lindo do mundo. Eu acho muito bonito mulher de saia. Mas a questão não é, a santidade dela não está determinada nisso. Mas se a pessoa fizer com uma consciência do porquê que ela está fazendo, você acha que Deus aceita ou não? Deus aceita. Agora, se você fizer aquilo como uma coisa mecânica, legalista, aí você está falando para outro assim, não, você não pode usar calça, mas dentro dela, na verdade, ela quer usar calça. Mas alguém disse para ela para não usar calça. Não, você não pode ver televisão. Tem uma religião aí que não pode ver televisão, não vou falar o nome deles não. Aí você chega na casa dos caras, a televisão está dentro do guarda-roupa. Explica para mim, qual que é a lógica disso? Está escondendo dos homens, mas não está escondendo. Então, mas é o que eu estou te falando, não é real. A escravidão dos hábitos arraigados. Então acostumamos a pensar no pecado como atos. Olha o que a lei dizia: não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, não terás imagem de outro Deus. Era atos. Certo? Sim ou não? A lei tratava do que? Atos. Aí Jesus veio, pegou a lei, aboliu ela? Não. Acabou com ela? Não. O que ele fez? Ampliou. O que a lei dizia? Mateus 5. A lei diz, não matarás. Eu, porém, vos digo. E se você odiar, você já matou. Não adulterarás, mas se você cobiçar, já adulterou. Então Jesus fez o que com a graça, com o Evangelho? Não é o ato, é a intenção. Pior do que o ato é a intenção. Então nós temos um negócio, né, com o ato individual da desobediência a Deus. A desobediência só vai acontecer porque dentro de você já perdeu o crédito daquilo que Deus falou. Não sei se vocês estão me entendendo. Não, o cara desobedeceu a Deus e a palavra dele, mas aonde que está o pecado? O Espírito Santo virá e convencerá o homem do pecado, da justiça, do juízo, do pecado, porque não crê em mim. Irmãos, a desobediência é fruto de não crer em Deus e nem crer na palavra dele. Então o problema não está no ato, o problema está na intenção, na motivação interna. E isso é bem verdade, até certo ponto. Mas a Bíblia vai muito mais longe. Na sua carta a Romanos, o apóstolo Paulo frequentemente se refere ao pecado como uma condição colocada dentro da raça humana. O Romanos 3, do 9 ao 18, vai falar sobre isso. O pecado como condição abre o seu caminho através dos membros do corpo, isto é, os hábitos enraizados do corpo. Quando você converteu, você lembra que você falava umas palavras? As nossas da vida, algumas expressões que às vezes você falava só por... mecanicamente. Não, hábitos. São hábitos que você enraiza. São coisas que vêm na cultura, na televisão, nos filmes. Romanos 7, 5 e seguinte fala sobre isso. Romanos 7 está falando, né? Ele fala que a guerra que há entre a natureza dele e o espírito. Paulo está falando, olha, o bem que há em mim, às vezes não consigo executar, o mal que está em mim, que eu não quero, às vezes esse é o que prevalece, e eu vejo uma guerra dentro de mim, entre a minha alma e o meu espírito, o meu corpo, está um conflito. E muitas coisas vêm por causa dos hábitos que nós... Você sabia, por exemplo, que tudo que você repete, acho que é 7 vezes, você acaba gerando, aquilo vira um hábito. O seu corpo é programado para fazer coisas sem usar energia.
Tudo que você faz sempre, o corpo automatiza, para não gastar energia. São o que nós chamamos de automatismo. Só que isso não é só na questão de datilografar, digitar, dirigir. Acaba que a gente vai arraigando certos hábitos dentro da nossa vida. Então, e não há escravidão que possa comparecer-se à escravidão de hábitos pecaminosos. Nós pregamos no presídio, sempre falamos lá, a pior cela não é a de ferro. A pior cela não é a de ferro. Está dentro de você, né? A pior cela que tem é espiritual, é emocional, é psicológica. Você não pode, você não consegue. Por que o camarada está preso? Porque na verdade ele não está preso só pela grade, ele está preso por uma série de coisas. Os hábitos, os pecados que aprisionam a pessoa. Diz Isaías 57:20: os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. O mar não necessita fazer nada de especial para produzir lama e lodo. É o resultado dos seus movimentos naturais. É o que também se verifica conosco quando nos achamos sob a condição de pecado. E lembre-se, prática de pecado é diferente do pecado. O pecadeiro e o pecador. O pecador é quem vive na prática. O pecadeiro é a pessoa que está sujeita ao pecado, mas não é escravo dele. Quem foi lavado e remido no sangue de Jesus não é mais pecador, é pecadeiro. Ele está sujeito, ele está vulnerável, ele está exposto à possibilidade, mas se ele tiver uma vida de disciplina espiritual, vida de oração, há uma probabilidade muito grande de que ele não caia e que ele não viva naquilo. Os movimentos naturais de nossas vidas produzem lama e lodo, óbvio. Quando você não está em Cristo, o pecado para você é natural, você nem tem dor, consciência, nada. O pecado é a parte estrutural interna das nossas vidas. Não há necessidade alguma de esforço especial. O diabo precisa forçar para o cara pecar ou não? Só mostrar. Não tem nem força, né? Não é de admirar que nos sintamos enredados por uma situação. Confiamos em nossa força de vontade e determinação. Qualquer que seja o nosso problema, ira, amargura, glutonaria, orgulho, incontinência sexual, imoralidade, álcool, medo, etc, etc, decidimos nunca mais repeti-lo, oramos contra ele, lutamos contra ele, dispomos nossa vontade contra ele, tudo porém é em vão, e uma vez mais nos encontramos moralmente falidos, ou pior ainda, tão orgulhosos da nossa justiça exterior, que nos tornamos sepulcros branqueados, caiados, como disse Jesus. O que Jesus falou de um túmulo? Por fora, limpo, e por dentro, morto, podre. É uma descrição suave da nossa condição. Na carta aos Colossenses, Paulo cita algumas formas exteriores que as pessoas usam para controlar o pecado. Não manuseies, não proves, não toques. Diante de você ficar falando para uma pessoa, não toque, não faça, não faça, o que vai acontecer quando ela estiver sozinha? Vai mexer. Por isso que o problema do legalismo e da vida com Deus. No legalismo você vai fazer aquilo pela lei, pela obrigação. Mas se você entender o que significa, aquilo vai se tornar a sua vida, e não algo que você faz por causa de uma obrigação. Então, Jesus foi duro com os hipócritas? Jesus foi duro com os pecadores? Não. Toda vez que Jesus encontrou um pecador, ele falou: vai, não peques mais, arrepende-te dos teus pecados. Mas quando Jesus falou com os hipócritas, os saduceus, fariseus e outros, ele foi extremamente duro. Por quê? Porque o hipócrita fala uma coisa e vive outra.
Além de ter conhecimento. Além do teu conhecimento. E então acrescenta que estas coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo. Que frase expressiva e como descreve bem muitas coisas das nossas vidas. No entanto, em que achamos que podemos ter êxito e alcançar a vitória sobre o pecado mediante a força da nossa vontade somente, quer dizer, eu vou vencer pela minha própria força. Não, quando você ora, quando você jejua, quando você medita, quando você adora, quando você celebra, quando você serve a Deus, não pensa você que você está comprando Deus, não. Infelizmente, muita gente tem esse pensamento. E quando eu me converti por um tempo, eu também achava isso. Que eu iria comprar. Nada que você fizer vai fazer Deus te amar mais ou menos. Nada que você fizer vai fazer o propósito de Deus mudar para a sua vida. Mas então, qual que é a finalidade das disciplinas? É gerar um ambiente onde o trabalho de Deus possa fluir de uma forma muito melhor. No tempo dele, né? Então, não pensa você que eu estou jejuando, então porque eu estou jejuando eu estou comprando. Não. Quando você jejua, você está matando a tua carne e as tuas paixões, facilitando para que o Espírito prevaleça sobre a natureza. É isso. Então, não há, eu oro, eu jejuo. Não, para, você não está comprando Deus, nem está impressionando Deus. Na verdade, quando você está jejuando, você fica sensível. Você fica exposto à graça e à bondade de Deus. Então, não pensa você que você vai comprar Deus pelos teus atos de justiça, porque não vai. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus pega os nossos atos de justiça e compara um absorvente usado. Não serve para trapos de imundícia, seria a versão do absorvente de hoje. Alguém viu reciclagem de absorvente? Já viu falar? Alguém já viu? Eu nunca vi. Eu já vi reciclagem de um monte de coisa, mas absorvente não. Para quê? Serve para quê? Para nada. Deus fala, atos de justiça não servem para ele. Então nós somos salvos pela graça, vem de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, é a bondade, o amor de Deus, tudo de Deus, justiça de Deus, tudo de Deus. Mas Deus está dizendo para nós o seguinte: olha, as disciplinas espirituais vão gerar uma possibilidade, vão abrir portas para que eu possa entrar e possa fazer mudanças dentro de você, porque quem faz a mudança é Deus, mas você precisa entender que você pode dar uma dificultada no processo. Por isso que gente com 1 ano às vezes é mais espiritual do que gente que tem 10. Esse é o momento em que esforços na caminhada espiritual, né? Se você não entender, você vai fazer um culto a si. E o culto deve ser quem? A Deus. A força de vontade nunca terá êxito no trato com os hábitos profundamente arraigados do pecado. Quando a Bíblia diz, e conhecereis a verdade vos libertará, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Você pode ficar liberto por um tempo, sem realmente estar liberto? O que você acha? Não, eu não vou mais beber. Não vou mais fumar. Pode. Pode ou não? Pela força de vontade, você pode ou não? Pode. Mas isso é real, verdadeiro, genuíno? Ou você vai ter que lutar igual um... Mas se acontecer a mudança dentro, simplesmente você vai... aquilo vai deixar de ter força. Então, força de vontade, determinação, em alguns aspectos é importante, necessário, mas querido, a libertação genuína, verdadeira, a transformação genuína e verdadeira, ela está dentro, ela vem de dentro para fora, e não de fora para dentro. Não adianta você pegar atos e querer trocar por intenção, por motivação. É aqui dentro que tem que mudar, e não fora.
o culto a si mesmo. Então, talvez possa ter uma demonstração exterior de êxito por algum tempo. Pode ser que a pessoa por um tempo consiga mudar? Pode. Talvez ela tenha um caráter, uma determinação, um foco muito grande. Mas nas brechas e nas fendas da nossa vida, sempre há de revelar nossa profunda condição interior. Mais cedo ou mais tarde, o que está lá dentro sai para fora. Então, Jesus descreveu tal condição quando falou da exibição exterior da justiça dos fariseus, porque a boca fala do que está cheio o coração. Digo-vos que toda palavra frívola que proferiram os homens dela darão conta no dia do juízo. Mateus 12, 34 a 36. Mediante a força de vontade, as pessoas podem fazer boa figura durante algum tempo. Cedo ou tarde, porém, virá um momento desprevenido quando a palavra frívola escapará, revelando o verdadeiro estado do coração. Mas cedo ou mais tarde, aquilo que está dentro vai mostrar, vai revelar. Mas cedo ou mais tarde escapole, vai sair dali. Então, a pessoa pode até ter uma aparência boa, exterior, calma, tranquila, sossegada, lá, mas o que é real? O que é real? Se estivermos cheios de compaixão, vai se revelar. Se estivermos cheios de amargura, vai se revelar. E isso também serve para o resto, ira e tantas outras coisas. Vai se revelar. Se estivermos cheios de orgulho, mesmo que a pessoa tenha uma aparência de humildade, em algum momento vai se revelar. Então nós não temos a intenção de que seja assim. Não temos a intenção nenhuma de explodir a ira ou de ostentar uma tenaz arrogância. Mas quando estamos com outras pessoas, aquilo que somos vem à tona. Embora tentemos ocultar estas coisas com todas as nossas forças, somos traídos pelos olhos, pela língua, pelo queixo, pelas mãos, pela linguagem de todo o nosso corpo. A força de vontade não tem defesa contra a palavra frívola, contra o momento desprevenido. A vontade tem a mesma deficiência da lei. Ela pode lidar somente com o exterior, mas não é suficiente para operar a transformação necessária na disposição interior. E nós vamos encerrar a aula de hoje, depois a gente continua. Vocês estão entendendo? Não? A mudança tem que estar onde? No seu coração, no seu interior. Dentro. Uma pessoa pode ficar um tempo apresentando uma coisa que ela não é? Pode. Pode ou não? Pode. Pode ser, Aparência. pode ser artista, né? É artista. Então é por isso que é importante nós entendermos. Pastor, então se eu fizer as disciplinas espirituais eu vou conseguir vencer o pecado? Não. As disciplinas, você vence o pecado pelo sangue de Jesus que morreu por você na cruz. Pela fé, arrependimento e conversão. Disciplina tem que ser aplicado, né? Então eu quero deixar bem claro nessa primeira aula, para você entender isso. Mas então, pastor, as disciplinas é o meio da graça. Guarda essa frase. Sabe a graça? O que é uma graça? Favor, não? Nós somos salvos pela graça. Mas a graça tem meios. Não sei se vocês entenderam isso. A graça tem meios. Então, nós chamamos as disciplinas espirituais de meios da graça. É como um veículo. É como a graça é transportada. Guarda isso. Se você guardar só essa definição no final aqui, já está ótimo. As disciplinas espirituais são meios da graça. É a forma como Deus vai agindo na nossa vida. Por isso que você precisa entender e praticar as disciplinas. Para quê? Para que você possa continuar crescendo, permitindo que Deus possa
continuar trabalhando dentro de você. Porque, ó, se você não tomar cuidado, vou dar 2 exemplos, Pedro e Judas. Os dois erraram? Erraram ou não? Erraram. Mas o que aconteceu com Pedro? Pedro se arrependeu. Foi restaurado. E o que aconteceu com Judas? Judas só teve remorso, né? Entendeu? Quando Jesus falou que alguém ia trair, alguém pensou em Judas? Não. Vamos ficar em pé. Pensa nisso. Pai, muito obrigado por essa hora de aula. Que o Senhor possa nos levar em paz e em segurança, continuar conosco nessa semana e nos abençoando, ó Deus, com a tua bondade. Nós sabemos das nossas limitações, sabemos que estamos no mundo, que não somos do mundo, sabemos que o Senhor tem um propósito, um projeto de imprimir em nós o caráter de Cristo, e nós estamos aqui dispostos a se deixar trabalhar para que a glória do Senhor se manifeste na nossa vida. Ajuda-nos a completar, a executar estas disciplinas que nós vamos estudar durante as próximas semanas. Leva-nos ao nosso lar debaixo de proteção e graça, e agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Cristo, a comunhão e o consolo e o conforto do Espírito Santo seja com cada um de vós desde agora e para sempre. Amém? Deus abençoe, até quinta-feira na disciplina da oração.